Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São José de Anchieta. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos antecipar um pouquinho a RCR e vamos para o capítulo, para o encerramento, conclusão. Por quê? Porque tem 3 rapazes aqui que vão fazer a consagração à Nossa Senhora e eu quero então juntar a conclusão do livro Revolução e Contra-Revolução com o tratado e beneficiar os rapazes que vão se consagrar. Então está aqui a RCR e o tratado. Isso é a conclusão da RCR, do livro Revolução e Contra-Revolução, do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Na realidade, por tudo quanto aqui se disse, para a mentalidade posta na lógica dos princípios contra-revolucionários, o quadro dos nossos dias é muito claro. Estamos nos lances supremos de uma luta que chamaríamos de morte, se um dos contendores não fosse imortal, entre a Igreja e a Revolução. Filhos da Igreja, lutadores nas lides da contra-revolução. Natural é que, ao cabo desse trabalho, o consagremos filialmente a Nossa Senhora. Veja então, o Dr. Plínio analisa a revolução, a contra-revolução, todas as leis que governam isso daí, e na hora de concluir, ele disse, vamos concluir com o fecho em Nossa Senhora. Vai dar razão. Então, eu passo aqui. A mediação universal, que é um dos pilares que São Luís põe no tratado, é a mediação e a maternidade divina. São as duas verdades da Igreja que São Luís baseou o tratado. Bem, então o doutor Plínio diz, a mediação universal é a maior razão de esperança dos contra-revolucionários. E em Fátima, ela já lhes deu a certeza da vitória. Quando anunciou que, ainda mesmo depois de um eventual surto de comunismo no mundo inteiro, por fim, o seu Imaculado Coração triunfará. Aceite a Virgem, pois, esta homenagem filial, tributo de amor e expressão de confiança absoluta em seu triunfo. Olha, o Dr. Plínio era essencialmente marial. Marial e combativo, é o que nós vamos ver hoje. Muito diferente das direitas, que nós chamamos de falsas, que querem combater a revolução só no campo político ou só no campo intelectual. Bem, ficou claro, então, essa é a conclusão do livro Revolução e Contra-Revolução. A TFP Argentina promoveu a edição do livro Revolução e Contra-Revolução e pediu ao professor Plínio Corrêa de Oliveira para fazer um nexo entre a Revolução e o Tratado. Então, agora vem os trechos desta introdução ao livro Revolução e Contra-Revolução, publicado na Argentina. Eu tentei dar aqui colocar aqui uma nota lógica, raciocinada, porque a Contra-Revolução não é de oba-oba, né? Nós não somos carismáticos, nem pentecostalistas, nem somos racionalistas também não. Mas tem que ter a lógica e a fé. Então lá. Aí, doutor Plínio, esse trecho é da introdução à RCR publicada na Argentina. São Luís, em seus sermões, que em termos modernos poderia chamar atualizados, o que é isso aqui? Então, lembrar, o concílio entrou com o adiornamento. A atualização, a modernização, essa palavra estava em voga. Então, o doutor Plínio vai dizer que São Luís não era um santo atrasado. Ele soube ver o problema da época e combateu o problema da época. Então, está aqui. Demônio imundo de carne. Então, o pensamento de São Luís. Existe demônio imundo de carne, ele precisaria focar o tratado em função do combate ao demônio imundo de carne. Estou pulando um pouquinho porque acho que é melhor assim. O Avém do Dr. Plínio diz,
a sociedade francesa, no século XVII e XVIII, São Luís viveu no crepúsculo de um e nas primeiras décadas do outro. Ou seja, ele foi até 1700 e pouco. Não é? Então, a sociedade francesa estava gravemente doente. Tudo dizia, né? Preparou para receber passivamente a inoculação dos germes do enciclopedismo e cair imediatamente na catástrofe da Revolução Francesa. Então, o Dr. Plínio está focando. O tratado é em função dos erros da época. A contra-revolução de hoje, a consagração à Nossa Senhora de hoje, é em função do quê? Da quarta e da quinta revolução. Senão a gente fica perdido. Explica aí enciclopedismo, acho que o pessoal... Pode, perfeitamente. Não, senhor, faça favor. Eu sou muito menos enciclopedista do que o senhor pensa. Não, enciclopedismo... Não, todo mundo conhece a enciclopédia aí, né? Que contém tudo, né? Toda a ciência. Então, esse enciclopedismo, ele focava muito mais no valor da ciência do que da moral, da religião, entendeu? E ele é eclético, né? Pegava tudo quanto é coisa e colocava num lugar só. Erro, errado, filosofias erradas, filosofia, tudo juntava ali e pregava. Então isso virou um dos precursores da Revolução Francesa. Era a razão, não é? A razão desvinculada da fé. Desvinculada da fé. Senhor Celso, o senhor está falando isso aí e impressionante como a IA, o banco de dados, né, da IA, no Google também, mas a IA sobretudo, está montada disso daí. Impressionante uma pesquisa que eu pedi o Pedro Gabriel para fazer do que é homem providencial. Só isso valeria uma reunião. O que a IA fala do homem providencial? E é como o senhor está dizendo, é um conjunto de informações, digamos, neutras, não há bem nem mal. Só que a IA vai muito mais longe do que a enciclopédia, né? Bom, aqui vem o elogio do Dr. Plínio a São Luís Grão de Montfort. Posso dizer que ninguém elevou a devoção à Mãe de Misericórdia mais do que ele, São Luís. Nossa Senhora, como mediadora necessária por eleição divina entre Jesus Cristo e os homens, foi objeto contínuo do seu elevo, quer dizer, do seu amor. Tema que deu origem às suas meditações mais profundas e originais. A devoção a Nossa Senhora, então, vinha num progresso e Dr. Plínio considera que São Luís, com a escravidão, a explicitação da escravidão a Nossa Senhora, levou a devoção ao pico. Até outro dia estávamos conversando sobre isso, e então a pessoa perguntou, mas quer dizer que os outros santos eram menores? A igreja cresce em graça e santidade. Isso vai explicitando de acordo com não é isso? Em função do reino de Maria. Bom, aqui vem, muito importante, é a perseguição a São Luís Maria Grão de Montfort. Não raro, como aconteceu em 1705, na cidade de Poitiers, os seus magníficos autos de fé contra a imoralidade foram interrompidos por ordem das autoridades eclesiásticas, que assim evitaram a destruição desses objetos de perdição. Veja bem, em quase todas as dioceses da França foi negado o uso de ordens, quer dizer, não podia exercer o ministério, isso é que é negar o uso de ordens. Depois de 711, apenas os bispos de La Rochelle e Lisson, tá certo? Lhe permitiram uma atividade missionária. E em 1710, Luís XIV ordenou a destruição do Calvário, muito bonito, de Pontchâteau. Quando vai ver historicamente, dizem que os conselheiros de Luís XIV disseram para ele que aquilo ali poderia ser um instrumento transformado vamos dizer assim, um bunker, numa fortaleza de inimigos do rei, etc. Então, seria o protesto que foi dado, mas Luís XIV efetivamente destruiu um castelo, era um calvário lindíssimo. Bom, Luís XIV negou-se também a atender o pedido de
Santa Margarida Maria Alacoque, né? De consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus. Bom, aqui entra também a correção em relação às falsas direitas ou essa piedade, nós chamamos de heresia branca. Se no centro do problema da revolução e da contra-revolução há uma questão moral, há também e eminentemente uma questão religiosa, moral e religiosa. Porque todas as questões morais são substancialmente religiosas. Não há moralidade sem religião. Uma moralidade sem religião é a coisa mais inconsistente que se possa imaginar. É o que nós temos afirmado aqui. Como é que vai restaurar a civilização católica? Como é que vai restaurar uma nação como o Brasil? Meramente com leis. Com leis se conserta muita coisa. Mas é preciso reformar o homem. Não é isso? Conversão. Então, está no centro de São Luís de Montfort e está no centro também do livro Revolução e Contra-Revolução. Todo problema moral é, portanto, fundamentalmente religioso. Assim sendo, a luta entre revolução e contra-revolução é uma luta que, na sua essência, é religiosa. Se for religiosa, se for uma crise moral que dá origem ao espírito da revolução, então essa crise só poderá ser evitada ou remediada com a ajuda da graça. Pronto, o Doutrine focalizou de novo o problema que é a mediação universal à Nossa Senhora. Ou seja, a consagração à Nossa Senhora torna a pessoa efetivamente um contra-revolucionário. Isso é o que ele quer dizer. Não sei se eu estou correndo muito aqui na... Então, nós vimos o que foi a introdução do livro Revolução e Contra-Revolução, fazendo uma analogia entre o tratado e o livro Revolução e Contra-Revolução, insistir na questão que a consagração de hoje é a consagração da pessoa, na expressão que se usava antigamente, do século. Nós não somos religiosos. Uma pessoa que vai fazer a consagração à Nossa Senhora, um leigo, é um leigo. É um leigo posto no mundo da revolução, posto diante da quarta revolução, da quinta revolução. Mas há muitos anos veio ao Brasil um sacerdote francês, muito amigo nosso, veio conhecer. E o Dr. Plínio fez uma reunião inteira para explicar para ele a posição da TFP face à Igreja e ao Estado. Uma aula, hein? Uma aula. Realmente foi uma aula. E entre outros pontos, o Dr. Plínio explica isso. Um leigo vai à igreja, se ele for muito devoto nas ocasiões muito boas, ele vai todo dia à missa. Fora isso, o tempo dele é passado aonde? Na sociedade. O tempo de um leigo é passado na sociedade. Santa Teresinha passou o tempo dela onde? No convento, ela era uma religiosa, mas nós somos leigos. Então é preciso catolicizar a sociedade. Para catolicizar a sociedade, é preciso combater a revolução. Bem, então, aqui eu passo agora a introdução que o Dr. Plínio redigiu no cinquentenário de Fátima, portanto, em 1967, para a consagração da TFP ao Imaculado Coração de Maria. Ele, sei que eu estou trazendo um documento muito antigo, né? Mas vocês vão ver que é muito atual. Então, a TFP tinha pessoas consagradas individualmente a Nossa Senhora. No cinquentenário de Fátima, a TFP como sociedade, como entidade, se consagrou ao Imaculado Coração de Maria. Está clara a diferença? Bem, como nós atuamos na sociedade temporal, o Dr. Plínio vai fazer a introdução da consagração focado na nossa vocação. É claro que a cerimônia toda termina com o quê? Termina com o texto da consagração de São Luís Maria Grande de Montfort. Isso aqui é uma introdução ao leigo para que ele compreenda o que ele vai fazer. Então, eu conversei um pouco com o senhor Paulo Henrique. Veja bem,
essa é a introdução. O Dr. Plínio poderia começar assim. Ó filha amada do Padre Eterno, ó mãe admirável de Deus Filho, ó esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo, que nós rezamos aqui sempre, que São João Eudes foi o grande apóstolo disso. Ele poderia começar assim. Agora, como nós somos leigos na sociedade temporal, o Dr. Plínio queria retificar na nossa cabeça que a consagração é para atuar no século. Veja aqui os adjetivos que ele usa aqui. O que ele atribui a Nossa Senhora? Pegaram a diferença? Então diz assim, ó rainha indizivelmente grande, mãe inefavelmente doce, advogada onipotente. Estão vendo? Isso é um conceito. É um conceito para o leigo que está no século. Ela é rainha indizivelmente grande, aqui da terra, aqui também. Mãe inefavelmente doce, contrapôs, né? Rainha, indizivelmente grande, mas ao mesmo tempo é mãe inefavelmente doce. E depois era mais o que ele colocou? Advogado onipotente. Eu me lembro quando eu fiz essa consagração, à época, né? E o Dr. Plínio fez 1 ou 2 reuniões explicando o texto da consagração, da introdução à consagração. Eu, infelizmente, só me lembro aqui do último adjetivo aqui. Advogado onipotente. O que eu posso fazer, né? Ele diz, advogado onipotente, o que é? Aceita qualquer causa para defender e ganha a causa. Veja bem, aceita qualquer causa para defender e ganha a causa. Quer dizer, o pior dos piores dos pecadores recorre a Nossa Senhora. Com humildade, né? Ela resgata. Bem, agora vem. No aniversário da última das aparições, disse em 67, que foi isso aqui, né? Sim. Se Judas, depois do que ele fez, tivesse recorrido a Nossa Senhora, ela teria... Perfeitamente. Perfeitamente. Imagina o Gáudio de Nosso Senhor Jesus Cristo tendo vindo para remir os homens e pudesse remir Judas, né? Porque na última coisa, amigo, a que viestes? Foi a última coisa que Nosso Senhor disse, não, penúltima, né? Foi a última, ali no horto, quando Lula, amigo, a que vieste? Depois Judas, com o ósculo, traz o Filho do Homem. Primeira abordagem foi para tocá-lo. Mas depois da traição, se ele tivesse recorrido a Nossa Senhora, aí está, advogado onipotente, né? Me lembro, eu falei, é impressionante, essa consagração foi espetacular. É um folheto de 20 páginas. Aliás, aqui, pessoal que fala de vez em quando de cerimonial, eu vou ler depois o cerimonial, hoje não, que é muito grande, né? O que era o cerimonial? Cerimonial espetacular. Muito interessante mesmo. Então, vamos lá. A justificação. No aniversário da última das aparições, em que manifestastes ao mundo a gravidade do seu pecado, a severidade do castigo que o esperava e os meios pelos quais, voltando-se para vós, poderia aplacar a cólera de vosso divino Filho e iniciar uma era histórica de glória e grandeza cristãs, aqui estão para se consagrar a vós, vossos filhos, ao mesmo tempo, agradecidos e contritos. Gente, isso aqui é de uma beleza, uma lógica muito grande. Então, fala dos predicados de Nossa Senhora, fala da situação do mundo, da previsão de Fátima, dos castigos de Fátima, também fala dos meios de conversão, e aqui estão vossos filhos, ao mesmo tempo, agradecidos e contritos. Não são orgulhosos, não são nada, são agradecidos e contritos. É muito bonito mesmo. Então, continua o texto. Vem consagrar-se solene e coletivamente a vosso Imaculado Coração. Como eu falei, era a consagração da TFP como entidade.
tal consagração será feita antes de tudo e acima de tudo para que nos concedais a graça de pertencermos a esse mesmo coração sapiencial tão inteira e incondicionalmente quanto criaturas possam pertencer-nos. Olha, vamos fazer um breakzinho aqui. Veja o que está dito aqui. Nós queremos pertencer muito a vós. Nós queremos ser inteiramente vós. Nós queremos ser, vamos dizer, mãezinha querida do céu. Nós queremos... Não é isso que está dito aqui. O que está dito aqui é de uma radicalidade, de uma profundidade, porque o que é que nós estamos pedindo a Nossa Senhora? Nós queremos chegar no limite que uma criatura pode chegar. Esse é que nós estamos pedindo. Quer dizer, porque se eu passar desse limite, já está encostando nas graças de Nossa Senhora. Então não dá. Mas esse limite nós queremos. Por isso que está dito aqui. Tão inteira e incondicionalmente quanto criaturas possam pertencer-vos. Não é muito, não é muitíssimo, não é totalmente, não é não. Nós queremos chegar no limite. Vejam bem, na economia da graça, teologia da história, Nossa Senhora, não é isso, está sendo explicitada, não é? São Luís chegou naquele pico e agora virá o reino de Maria. Bem, continua. Para que em nós se realize o que São Luís Maria Grignon de Montfort chamou de vosso segredo. É o segredo de Maria, também não vou tratar aqui. E assim vos darmos a glória que vos é devida. E também, para que façais de nós, pecadores, tantas vezes e tão gravemente infiéis, pela ação misteriosa e soberanamente eficaz vossa, escravos e filhos vossos, segundo toda a plenitude do ideal enunciado por São Luís Maria Grignon de Montfort. E apóstolo também pede aqui a graça do apóstolo dos últimos tempos. Não diz que são, não, pede a graça de ser. E apóstolo dos últimos tempos, com que esmagueis a cabeça orgulhosa da revolução e implanteis na terra o reinado de vosso coração puríssimo. Vou repetir, é bom a gente repetir sempre isso. Aqui está, é uma consagração de pessoas que pedem a Nossa Senhora para se tornarem filhos guerreiros dela, contra o mal de nossa época. Não é uma pertencença. Eu me lembro, doutor Plínio, outras reuniões, né? Ele disse, a nossa devoção à Nossa Senhora não pode ficar nesses adjetivos. Tu, a mais bela, a mais formosa, a mais pura, porque são afirmações verdadeiras, mas não levam a pessoa aonde ela tem que chegar. Por quê? Porque nós estamos num mundo revolucionário. Então a consagração tem que ser voltada contra o erro da época. Nós somos muito mais, vamos chamar assim, né? Inclinados a uma piedade um pouco adocicada. E isso aqui é para corrigir uma tendência. E felizes são os que não têm esse defeito. Continuou o texto, hein? Que o coração de cada um de nós, ó coração de Maria, a exemplo de... Agora vi bem. O doutor Plínio vai pegar o quê? Ele vai pegar na história aqueles homens providenciais, vamos chamar assim, aqueles arquétipos que mais... Não, que nós somos chamados mais especialmente a imitar. A vocação. A vocação não é só, não estou falando só do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, não. É a vocação do católico hoje. Então, a exemplo de Elias, Eliseu, São João Evangelista ou São Luís Maria Grignon de Montfort. Por que São João Evangelista e não São João Batista? Eu, quando estava lendo aqui, me passou a mesma coisa pela cabeça. Mas acontece que São João foi aquele a quem Nosso Senhor deu a guarda. Nossa Senhora, né? E era discípulo amado. Olha aqui, quantos anos Nossa Senhora passou com ele? Mas aí é essa a explicação. A outra de que Nossa Senhora mais amado, ela é, lógico, isso é importante, mas ela não é tanto que Elias Eliseu é considerado, né, fundador da Nossa Senhora do Carmo, né, devoção à Nossa Senhora, São João Evangelista, sim, que também tinha uma grande devoção à Nossa Senhora, e São Maria Grignon de Montfort. Então são exemplos de devoção à Nossa Senhora. Eu acho assim, na hora ele vai elencar mais adiante algumas outras pessoas que lutaram contra a Revolução. Vamos ver se São João Batista aparece também.
Mas você tem toda a razão, mesmo porque ele foi santificado no ventre materno por Nossa Senhora, né? E é considerado o primeiro devoto de Nossa Senhora, o primeiro escravo. Assim teremos morrido e renascido em vós, por misericórdia de vosso imaculado coração, e se terá tornado efetiva a consagração. Aqui é uma preparação para os jovens que vão fazer a consagração dia 8. Uma analogia entre o tratado e a luta no livro Revolução e Contra-Revolução. E o que está sendo lido aqui foi a introdução à consagração que a TFP fez em 67 ao Imaculado e Sapiencial Coração de Maria. Vamos lá. Nós vos suplicamos pela intercessão de todos os anjos e santos do céu, especialmente daqueles que já invocamos. Aí vem, de São Miguel, do anjo da guarda do grupo, dos anjos da guarda de seus membros e dos santos cujas relíquias aqui se veneram e de todas as almas bem-aventuradas que lutaram nesta vida contra a revolução satânica, igualitária e gnóstica e hoje repousam em vós. Está vendo? É a teologia da história, da luta entre o bem e o mal. Olha, ele invoca os anjos e vem depois invocando aqueles que lutaram contra a revolução. A situar bem qual é a impostação de um leigo na sociedade temporal, a consagração que ele tem que fazer. Dos que lutaram contra o humanismo, a renascença e o protestantismo, e tiveram a glória de golpear os protagonistas desses flagelos, então, Lutero, e lá o pessoal da renascença, bom, e por eles ser golpeados. Isso aqui eu fiquei pensando, por que o Dr. Plínio tiver a glória de ser golpeados? É porque eles imitaram o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eram bons, foram perseguidos, é nesse sentido. Tá bem? Dos que lutaram contra a Revolução Francesa e participaram das guerras contra-revolucionárias do século XIX. Todo o movimento do século XIX, dos ultramontanos, está incluído aqui. Está resumido, mas está incluído aqui. Dos que lutaram contra o nazismo, o fascismo, o socialismo e o comunismo. Veja aqui, vou repetir. Essa é a introdução para corrigir na cabeça de nós todos que íamos fazer a consagração, qual é o background. O que nós temos visto? O que é essa consagração a Nossa Senhora do século? Agora vem a parte religiosa, Anderson. Dos que lutaram contra o modernismo, o progressismo e o democristianismo, democracia cristã. Mais especialmente os ultramontanos do século passado. Esse passado aqui é século XIX. Os cristeiros do México, os que morreram pela contra-revolução na Guerra Civil Espanhola, é a Guerra de Revolução de 36, não é? O cardeal Merri del Val, Dom Vital, Garcia Moreno e todos os que foram martirizados pelas forças secretas. Forças secretas, o livro Revolução e Contra-Revolução mostra que a maçonaria e as forças secretas são os agentes da revolução. Sem uma organização, a revolução não poderia... As forças secretas seriam a maçonaria? É isso que ele fala. A maçonaria porque as forças secretas são mais amplas, né, do que a maçonaria. A maçonaria é o braço visível das forças secretas. É um braço. Os carbonários do século que lutaram contra Pio IX, pela intenção de todos esses, né, que foram nomeados. Nós vos pedimos, dai-nos a graça de tornarmos efetiva, até o fim de nossos dias, esta consagração. Então está pedindo a Nossa Senhora a graça também da perseverança, isso que diz. Homens aí é todos, porque havia uma parte que tinha o leitor, homens aí, quer dizer, as pessoas que estavam ali respondiam. A consagração tinha um texto, como eu expliquei, de 20 páginas. Tinha uma parte que o Dr. Plínio lia, outra parte um leitor lia, depois tinha a parte que todos, homens aí a todos, respondiam. E isto, ó Imaculado Coração, de modo e com amplitude tais,
que desde agora, e máxime durante a Bagá, máxime durante os castigos de Fátima, nós estejamos em face do adversário, precisamente como sois vós. Já é o que ele está dizendo de Nossa Senhora. Nossa Senhora é terribilis ut castrorum atis ordinata. Isso aqui ele está dizendo, como terrível como sois vós, como Nossa Senhora é. Terríveis como um exército posto em ordem de batalha, a cujo ímpeto nada pode resistir. Os demônios fogem aterrorizados e as potências da iniquidade se abatem como montanhas transformadas em água e se aniquilam como rochedos desfeitos em pó. Amém. Essa é a introdução. Depois da introdução, vem a recitação da consagração de São Luís Maria Grande de Montfort. Terminada a recitação da consagração, tem esse, acho que é o último slide. Faz parte do folheto. Vinde, filhos e escravos, porque já se consagraram. Vinde, filhos e escravos do Imaculado Coração de Maria, lutadores da contra-revolução, oscular a corrente de nossa escravidão àquela que é o terror dos demônios, o martelo onipotente dos hereges, terrível para os revolucionários, como um exército posto em ordem de batalha. Mãe de misericórdia para com os que temem e amam a Deus. Fazei isto, a fim de ratificar pessoalmente a consagração que acaba de ser feita. Quer dizer, então, convia cada um. Cada um ia lá, se aproximava, tinha a imagem de Nossa Senhora, a corrente que vocês ainda podem ver hoje na sala do Rei de Maria, a corrente aos pés, e cada um ia oscular a corrente. Olha, veja assim, são quantas linhas? São 8 linhas aqui ou 9 linhas. Como está sintetizado. Filhos e escravos, lutadores contra o demônio, martelo dos hereges. O Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, para quem ou conheceu, ou pode conhecer através dos escritos, dos vídeos, das conferências, ele nunca defendia o tal amor unilateral. É preciso amar a Deus até a morte. Aliás, ele pega isso, acho que na própria Via Sacra. Ele diz, São Francisco de Sales, ele ensinava que é preciso amar a Deus sem limites. E o Dr. Plínio disse, o contra-revolucionário tem que acrescentar aí um outro ponto. É preciso ser um lutador contra a revolução também, sem limites. Aí completa o quadro. O Dr. Plínio está criticando São Francisco de Sales? Não. A missão, a vocação, o chamado de São Francisco de Sales era outro. Agora, quem está posto nesse mundo de hoje, que tem aí uma Olimpíada aí que, oficialmente, na grande nação da Terra chamada França, que cultua, faz uma cerimônia, tanto de abertura quanto de encerramento, satânica. E nós vamos dizer só assim, ó Maria, vós que sois a mais formosa, a mais santa, a mais pura, a mais linda, como a... Não é? Tem que ser isso. Céu. Olha, minha parte era isso daí. Eu digo o seguinte, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Mas essa consagração de 67, tem uma expressão assim que se usa, ela toca assim num ponto muito alto da luta entre a revolução e a contra-revolução. Vou dar um exemplo. Santa Teresinha do Menino Jesus, que era noviça, talvez ela tenha entrado com 18 anos. Ela queria entrar no Carmelo com 15, né? Mas não sei se talvez 18. Ela compreendeu que ela precisa ser uma vítima expiatória para mudar a história. Quantas vocações especialistas surgiram por causa desse sacrifício de Santa Teresinha do Menino Jesus? Ela tinha consciência disso aí. É muito importante. É muito importante. Bom, minha parte está feita. Sr. Marcos, isso aí é uma introdução para a consagração, não é isso? É a introdução. Pois é, mas é a introdução que prepara a pessoa para saber... a consagração. Porque a preparação, depois vem, então, a consagração, tal qual redigiu São Luís Maria Grande de Montfort.
Claro, é muito maior. Eu tirei trechos, não é? É muito maior a preparação. Muito maior. Mas... O senhor Luiz queria fazer uma pergunta. Desculpe. Senhor Marcos, no início da conferência, o senhor mencionou brevemente sobre o cerimonial da consagração à Nossa Senhora. Acontece que o senhor não chegou a descrever exatamente como é que o cerimonial funcionava. Consagração de uma entidade, coletivamente, precisava de um cerimonial. E tinha cerimonial mesmo. Por exemplo, as orações que são recitadas ali, começa com Ave Maris e Stella, depois reza-se o Veni Creator, cantado, tinha o coral que cantava. Acho que o Magnífica vinha... entrava em cortejo para o local em que ia ser feita a consagração. Perdão, eu não ouvi bem, como é que é? Se cantava o Veni Creator quando as pessoas estavam em cortejo para o local da consagração. Porque a sede, no caso de São Paulo, eram dois pavimentos. Então, a parte toda de baixo eram salas, tinha ampla. Então, era feita a formação ali, cantava-se e subia as escadas em direção à sala do Reino de Maria. A capela era muito pequena, ela era maior. Mas também não cabia todo mundo, claro. E... deixa-me ver das orações. Há um pedido de perdão aí, um confítero aí no meio, evidentemente. Então, eu acho assim, isso a gente pode pegar o texto completo e ver aquilo que pode ser aproveitado. Dou toda a razão. O que pode ser, entendeu? Aproveitado em que sentido? Que pode ser repetido dentro da... Isso é cerimônia de 2 horas. Me lembro, 2 horas. Bom, mas olha, minha parte era isso. Acontece que 67 era o ano do cinquentenário de Fátima. E havia uma grande expectativa no mundo católico com relação a isso. Da Revolução Comunista, né? Essas duas coisas. E da Revolução Comunista. E cinquentenário da Revolução Comunista, o senhor está lembrando aí. Quando a imagem de Fátima Peregrina Internacional, chamada Sagrada Imagem, estava em São Paulo. Me lembro, foi na época que todos os caravanas também estavam em São Paulo. Foi redigido uma petição à irmã Lúcia. Para quê? Pedindo a ela a revelação do terceiro segredo de Fátima. E todos e cada um assinamos com sangue aquela petição. Então, 1.000 pessoas, não sei quantos que assinaram naquela época. O empenho que se tinha, entendeu, de que a história, entendeu, fosse abreviada, né? Não chegasse esse calvário aí de Quinta Revolução, Quarta Revolução, ideologia de gênero, essas barbaridades todas que... Chama de barbaridade, né? O mundo não teria descido tanto. Agora, é certo, como desceu muito, nós precisamos de graças maiores.